Fala time, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje, segundo dia do nosso workshop do que você precisa saber antes de entubar, e hoje a gente vai lá explorar um pouco a via aérea difícil, com alguns conceitos que passando aqui pelo workshop online, você já vai conseguir aplicar hoje e deixar umas vias aéreas um pouco mais fáceis para você manejar, com algumas dicas bem práticas, com as coisas que você tem aí, é, algumas dicas também de videolaringo para quem tem acesso. Você vai gostar das orientações, das conversas que a gente vai ter hoje. Você vai sair com uma visão diferente da abordagem da via aérea. Você gostou da aula de medicações? Como é que foi? Tá gostando do workshop? Compartilha com seus amigos, me segue lá no Instagram. Tá tendo discussão de via aérea essa semana, de intubação, bastante coisa legal lá pra gente que gosta da prioridade da medicina de emergência, que é o manejo da via aérea. A gente vai pegar de novo um pedacinho dela que é da intubação, especialmente, a gente vai falar de via aérea difícil, mas mais especificamente alguns detalhes da intubação. Eu vou passar um conceito um pouco novo aí para vocês. Talvez seja uma coisa nova aí e vocês vão entender melhor. Eu vou ficar um pouco menor aqui para aparecer a aula. Hoje eu vou tomar um cuidado aqui de alinhar bem aqui para quem tem os toques. Aí ficou mais alinhado a câmera com a apresentação para não deixar ninguém triste. Então vamos lá. Um pouquinho mais para cima aqui. Aí, acho que ficou bom. Acho que ficou bom. Melhor na câmera, um pouco mais para baixo. Pessoal, vamos lá para a aula de hoje. Aula bastante importante. A gente vai falar de via aérea difícil, a gente vai falar desse universo, de tudo que está associado aí com a via aérea difícil. Então é bastante coisa que a gente vai abordar. A gente vai fazer um corte. A gente vai pegar um aspecto da via aérea difícil e aprofundar um pouquinho mais, porque a aula é objetiva. Nosso grande objetivo dessa aula, inclusive, é que essa via aérea difícil fique um pouco mais fácil para você. Então, pessoal, já falei, mas não canso de repetir. Me segue aqui no YouTube, compartilha o meu conteúdo. Se achou legal, dá uma curtida aí, tá gostando? Achando interessante? Compartilha com seus amigos. Vamos aproveitar, divulgar essas boas informações que fazem, que ajudam o nosso plantão, que ajudam o nosso paciente a sair melhor e que dão confiança para nós e para eles de uma medicina boa e de uma medicina de qualidade. Então, uma coisa que eu queria passar para vocês é que a gente precisa estar com a mente preparada para ver difícil. O universo, porque o universo da Via difícil, o universo é infinito de possibilidades. E a gente vai se deparar, sempre pode se deparar com uma via aérea difícil. Qualquer via aérea pode ser difícil. Então, aquele paciente magrinho, que você fala assim, nossa, ele é magrinho, consigo ver, eu acho que eu consigo sem laringoscópio. Você pode se enrolar com essa via aérea. Ela pode ficar difícil, pode ser um paciente difícil de ventilar, pode ser um paciente difícil de passar o tubo. Então você precisa estar preparado, porque as vias aéreas não vão ficar mais fáceis. É você que vai ter que ficar melhor. E eu tô aqui para te ajudar. A gente nem começou. Antes de começar, a gente tem que falar sobre isso, sobre essa via aérea que não vai ficar mais fácil. É você que tem que ficar mais forte. Então valorize o manejo da via aérea. Não é fácil, não vai ficar fácil, mas você vai ficar melhor. E aí vai parecer mais fácil. Mas também não é simples, é complexo. Exige aprendizado, exige dedicar tempo para conhecer, exige fazer aula, workshop, pegar o ouvido lá de quem é mais experiente. Fala, o que você faz de diferente? Aprenda com quem é mais experiente. Eu não sou, tem médicos muito mais experientes que eu, mas se você tiver aprendendo alguma coisa comigo, tá gostando da minha didática, pô, já é você tá no caminho certo, você tá melhorando, você tá facilitando seus plantões, deixando a família do paciente mais segura. Esse médico eu confio nele, eu fico mais tranquilo que ele vai abordar a via aérea ali do meu familiar. É um ambiente complexo também a sala de emergência, a intubação na enfermaria, na UTI. A gente lida com uma equipe, a gente precisa controlar, a gente precisa manter aquela equipe unida, emocionalmente estável. Ninguém pode sair da linha ali no manejo da via aérea, que todo mundo fica tenso, não se engane. E a vida do paciente está ali, ó, na sua mão. Você vai ter que, na mão, não só sua, da sua equipe também. Então, valorize a via aérea, valorize o atendimento em equipe, escute a sua equipe, é muito importante, você vai precisar disso. E eu queria começar aqui com alguns conceitos. A gente vai falar de conceitos de via aérea. O que é uma via aérea difícil? Ela pode ser difícil de ventilar, ela pode ser difícil de laringoscopar, de intubar.
tem vários pontos da viária. Ela pode ser uma viária fisiologicamente difícil. Uma viária fisiologicamente difícil, a gente já trabalhou no workshop. Na primeira aula, na hora que a gente falou de medicações, a gente falou muito da relação da via aérea. A gente estava falando da fisiologia. Então, é a fisiologia da via aérea. Então, tá aqui também na viária difícil. Mas hoje a gente vai falar principalmente das viárias difíceis em relação à laringoscopia e passagem do tubo. E a gente vai selecionar um pouco mais. Viária difícil predita, ela é uma viária anatomicamente difícil. Então tem alguma coisa da anatomia do nosso paciente que dificulta a laringoscopia, a passagem do tubo. Tem algumas estratégias para predizer essa viária difícil. Tem o lip bite test. Você pede para o paciente, ó, morde o lábio superior. Desse jeito aqui, ó. Morde o lábio superior. Se ele conseguiu, eu consigo. Eu não tenho esse preditor de viária difícil. É um dos possíveis. Tem um grande aqui, que tem até em livro de manejo da viária, o Lemon, ele avalia 5 critérios. Então, você vai olhar para o seu paciente, você vai fazer uma avaliação ali de tamanhos, de distâncias entre os dedos e alguns marcos anatômicos do seu paciente. Se possível, nem sempre é possível na emergência. Você vai pedir para ele colocar a língua para fora, ver uma lampate do seu paciente, vai ver se tem alguma obstrução, seu paciente é obeso, é uma gestante, tudo isso aumenta a dificuldade da via aérea. E o pescoço? Está movimentando o pescoço? Ou tem uma limitação da movimentação? Uma limitação que pode acontecer é colocação do colar cervical, pode limitar a movimentação do pescoço. São alguns sinais. Ó, eu acho que essa via aérea vai ser difícil, mas tem uns pacientes que escapam de tudo isso. Você fala assim, não achei nada aqui para via aérea difícil, vou lá tranquilo, nem vou comer o melhor material, laringoscopou, não viu nada. Ou, até tô vendo, mas não consigo colocar o tubo ali na via aérea. Pode acontecer, pessoal. Respeita a via aérea. Ela pode ser inesperada. Então a gente vai ter cuidado, a gente vai dar o nosso melhor em todos os pacientes. Porque sempre pode vir uma via aérea que a gente não está esperando, uma via aérea difícil. Mas, tem um detalhe. Será que essa via aérea era difícil mesmo? Parecia que era tão fácil. Mas será que ela era difícil mesmo? O que que me o que foi difícil nessa via aérea? Eu fiz o meu melhor? Eu fiz a técnica mais apurada? Será que chegou alguém depois, algum tubador mais experiente, aquele tubador mais experiente, chegou e fez um movimento muito parecido com o meu, mas conseguiu entubar, usando o mesmo material que o meu? Será que essa via aérea, o que ele fez de diferente? E hoje a gente vai falar aqui dos 8 pontos que o cara mais experiente, que aquele intubador mais experiente faz no paciente, que deixa aquela viária difícil fácil. Então, na verdade, a viária não era difícil. É um conceito novo aqui que eu queria trazer. É a falsa viária difícil. É aquela viária difícil operador dependente. Isso está descrito. A viária difícil operador dependente. Ou seja, quem tem mais experiência faz algumas manobras, tem aquele jeito de fazer a laringoscopia, faz umas manobras que transforma a viária difícil numa viária fácil. Mas e aí? Quais são essas manobras que às vezes ele não conta, não é porque ele não quer passar o segredo, porque ele fala, ah, não sei, eu fiz igual eu faço toda vez. E eu destrinchei aqui o que esse entubador mais experiente faz toda vez e eu estou trazendo aqui para vocês. Como que a gente vai tirar esses falsos fatores de viária difícil. Então, é um curso aqui, o nosso workshop é um curso que pega você lá do básico e joga lá no avançado. Então, você vai ficar bom aqui, você vai saber quais são esses truques para entrar nesse universo da viária difícil. Na verdade, é quase que uma introdução aqui. Se você já é experiente, será que você faz todos? Ou será que tem umas viérias ainda que parecem que são difíceis? Vamos lá, vamos além desse conceito. E o primeiro, a primeira dica, a primeira orientação, essa aqui é um clássico. Toda vez a gente tem que falar disso. É a posição. Dá para melhorar o seu posicionamento. Sempre que tem uma viária disso, chama o time lá, a gente chega lá, primeira coisa que a gente começa já mudando. Posicionamento, dá para melhorar. Tem 2 pontos que são obrigatórios. Esse aqui vocês vão ter que fazer. Se não fizer, a chance de errado é muito grande. Que é orelha alinhada com o externo. Olha a figura. A orelha está na mesma linha aqui, mais ou menos do meio aqui do externo. Não é do apêndice tifoide aqui embaixo, não. É mais ou menos aqui do meio do externo. Bem no meio do externo, a orelha está alinhada aqui com esse externo. Isso aí é o bastante? Não. É um dos critérios, são 2. O segundo é, o paciente tem que estar olhando para o teto. Ele tem que estar com a face paralela ao teto. Porque eu consigo alinhar a orelha com o externo assim, ó. Se eu fizer isso, esse movimento, eu consigo alinhar a orelha com o externo também.
Só que esse movimento é extremamente inadequado. E eu consigo fazer esse movimento aliano colocando um coxinho occipital. Então você fala assim, ó, coloquei o coxinho occipital, alinhei a orelha com o externo e não consegui laringoscopar o meu paciente. Porque essa vieira aqui, ó, essa intubação não é difícil. Ela é impossível. O paciente não abre a boca. Como é que você vai colocar o laringo, passar o tubo? Ela é impossível. O paciente tem que estar com a face paralela ao teto. Com a face paralela ao teto, o teto não movimenta. Se a cama movimentou, o paciente é muito obeso, a cama deitou um pouquinho. A face está paralela ao teto, a chance de dar certo com as duas condições são obrigatórias. O externo alinhado com a orelha e a face paralela ao teto. Vai dar certo. Tem aqui um fator aqui, opcional, não é obrigatório, mas a gente recomenda bastante. E nas intubações do nosso time, da nossa equipe, a gente faz isso em todos, que é a elevação da cabeceira do paciente. No obeso passa a ser obrigatório, porque no obeso é parecido com essa imagem que vocês estão vendo aqui, é parecido. É o que acontece no obeso, você tem que fazer uma rampa, você tem que usar, a gente no time tem uma rampa, mas dá para fazer aqui, ó, com cobertor, lençol, você monta uma rampa. No obeso, obrigatório. Nos outros, você não precisa subir tanto. Em geral, a gente sobe ali 30 graus. Na nossa opinião, é fácil de fazer essa elevação de 30 graus. E existe uma discussão ali se realmente é fácil, às vezes dificulta um pouco, tudo bem se não fizer, mas recomendamos. Além da gente perceber que é muito fácil, muitas vezes só elevar a cabeceira da cama, 30 graus não é muita coisa, a gente acredita que facilita para laringoscopar. Algumas pessoas corroboram com essa nossa impressão e, além de tudo, diminui o risco de broncoaspiração. Broncoaspirar é ruim, a gente não quer isso, é uma complicação do manejo da via aérea da intubação. A gente não quer que o nosso paciente broncoaspire. Então, elevar um pouco a cabeceira diminui muita chance, a gente põe a gravidade a nosso favor. Lembra desse segundo conceito aí do posicionamento. E olha o que a gente faz quando a gente coloca o nosso paciente numa posição adequada. Esse é o efeito da posição correta. Olha esse ângulo aqui, ó. Olha como esse ângulo está acentuado. Esse ângulo azul aqui, que é o ângulo da faringe, que é da boca até ali a hipofaringe, a região da valécula. E olha esse segundo ângulo aqui também, ó. O ângulo ali da entrada da corda vocal até a traqueia onde o tubo tem que entrar. São ângulos muito importantes e em sentidos diferentes. É difícil do tubo vencer isso aqui. Agora, olha esse aqui como ficou mais fácil. Sendo que, aqui eu ainda não coloquei o laringoscópio. O que o laringoscópio vai fazer? Ele entra aqui na boca e vai até aqui a região da valécula. Esse risquinho vermelhinho que está aqui, ó. Ele vai tirar totalmente esse ângulo. Ele vai tirar a língua da frente aqui da nossa visão. Ou seja, e até levantar um pouquinho aqui a região da glote, que é a marquinha vermelha, onde começa esse traçado verde. Ele alinha, você consegue colocar no seu campo de visão a corda vocal. É isso que faz uma posição correta. Veja que aqui a coluna está meio que rampada, né? Tem uma rampinha aqui colocando a coluna para cima, mas o coxim com a face alinhada com o teto. E a orelha que vai estar mais ou menos aqui com o externo. Beleza, pessoal? Essa é a primeira dica. Essa aqui é uma dica de ouro. Não deixa de ser. Era até meio batidinha, hein? Não é tão incomum. Bastante gente fala de posicionamento. Mas ainda tem gente que erra. Beleza, pessoal? Não vamos errar mais. Ninguém aqui vai errar. Quem fez workshop, acerta essa. E a próxima, essa aqui é menos discutida, menos falada, menos divulgada, mas está aqui no nosso workshop, que é a direção do laringoscópio. E aqui é o negócio também. As pessoas já até te falaram, ó, você vai entrar com o laringoscópio na boca, pegando da direita e jogando para a esquerda. Correto. Você vai jogar a língua para a esquerda. Você vai fazer uma força num vetor resultante, que é esse aqui que está desenhado aqui, ó, para frente e para cima. Também está correto. Só que tem um pequeno detalhe. Se você movimentar a ponta, você está olhando aqui, ó. Quer que eu aumente a câmera? Vamos ver aqui, vou aumentar um pouquinho aqui. Só para mostrar isso aqui, ó. Você está aqui, ó. Você entrou aqui na boca do paciente, jogou para a esquerda. Não sei se a câmera está invertida aí, mas jogou para a esquerda. Se você jogou para a esquerda e fez esse ângulo, e o laringoscópio ficou torto, a ponta do seu laringo não está apontando para o pé do paciente, não está apontando, vai dar errado. Vai dar errado porque o laringoscópio tem que estar reto. Ele entra reto e ele joga para a esquerda, mas continua reto. E ele vai estar no final, ali bem no meio da boca do paciente,
bem na linha média do paciente e retinho, apontando para os pés do paciente, igual, retinho, apontando aqui para vocês, para os pés do seu paciente. Se você fizer tudo isso corretamente assim, vai dar certo, porque você vai acionar um ligamento, que é uma alavanca de epiglote. Você vai tirar a epiglote da frente. Essa alavanca de epiglote é o ligamento ioepiglótico. Se você fizer desse jeito que eu falei, entra na direita, joga para a esquerda, faz a força para cima e para frente com o laringoscópio apontado bem para o pé do paciente, bem retinho, sem ângulo em relação à linha média do paciente. Isso facilita muito, isso melhora muito a laringoscopia. Já teve mais de uma vez que foi o que eu fiz num código de Vieira difícil. Me chamaram e a única coisa que eu fiz foi colocar o laringoscópio retinho. Então isso aí vai acionar essa alavanca, que é o ligamento ioepiglótico. No próximo aqui você vai ver ele, nos próximos aqui slides você vai ver ele em ação, você vai ver ele lá funcionando. Onde ele está, vai dar para olhar para a cara dele. E uma coisa importante, a gente não vai apoiar no dente. Apoiar no dente é ruim para o nosso paciente, pode lesionar. Já pensou se quebra um dente? Tem um corpo estranho ali na boca do paciente na hora que você está manejando a viera. É tudo que a gente não quer. Além de não ajudar, pode atrapalhar. Não vamos apoiar nos dentes do nosso paciente. É uma prática muito perigosa. Vamos para o próximo passo. Esse aqui, quem me segue no Instagram já viu falando alguma coisa, mas a gente vai destrinchar aqui o posicionamento da laringe. Então, o que a gente vai fazer com o posicionamento da laringe? A gente vai pegar a corda vocal e colocá-la no seu campo de visão, para você conseguir. Ah, agora eu estou vendo, agora só passou o tubo. Entendeu o que você vai fazer? Você vai fazer uma manipulação externa da laringe. Então, ó, você coloca a mão aqui na cartilagem tireoide. O que é cartilagem tireoide? É o pomo de Adão. Tá? Essa protuberância que tem aqui no pescoço, é mais fácil de ver nos homens, mas dá para achar palpando aqui nas mulheres também. Você vai pegar essa cartilagem tireoide e você vai movimentar. Qual que é o movimento que geralmente faz aparecer? É geralmente posicionando ela para cima, para sua direção, para perto de você, para baixo, porque a via aérea é mais anterior, e você vai puxar para a direita, para sua direita, porque você entrou abrindo a direita do paciente, você vai puxar para a direita do paciente, para colocar no seu campo de visão. Porque você entrou com o laringoscópio jogando a língua para a esquerda, você abriu um campo de visão à direita. É lá que você vai colocar a corda vocal que você quer ver. Um detalhe importante, é necessário um auxiliar. Porque essa mão direita que você está movimentando, que você está colocando no seu campo de visão, você vai usar para passar o tubo. Então veja aqui como que funciona isso. Vai fazer os movimentos. Você vai procurar. Você vai jogar lá o, o laringo para a esquerda. Aqui a imagem ficou esquisita. Mas o laringo você vai jogar para a esquerda. A traqueia, em geral, você vai jogar ali para a direita. Você vai fazer os movimentos. Você vai procurando. Joga um pouquinho mais. Às vezes precisa jogar para a esquerda. Pode ser que a viária esteja um pouco... tem uma variação anatômica ali. O paciente já fez radioterapia. Ela pode estar um pouco repuxada ali para o lado. E aí você vai procurar. E se você fizer tudo isso, na grande maioria das vezes, você vai conseguir achar as cordas vocais do seu paciente. Então, paciente bem posicionado, paciente que você entrou com o laringoscópio correto ali na valécula e você procurou, você colocou a via aérea no seu campo de visão, vai funcionar, você vai conseguir achar a corda vocal na maioria dos pacientes, grande maioria, sem dúvida alguma. Beleza, Felipe, eu consegui achar. Vendo aqui, ó, aqui é a glote, tem umas cartilagens. Eu tô vendo ali, ó, eu encontro a via aérea, mas infelizmente isso não é suficiente. Uma vez que a gente encontrou a via aérea, falta a parte definitiva. A gente precisa passar o tubo nela. Então a gente precisa colocar o tubo aqui dentro. Esse é o nosso grande objetivo no manejo da via aérea. Esse é o grande desafio, essa é a nossa meta. E aí, para você que já tentou entubar e falou assim, esse tubo não está passando, esse paciente que nunca fez nenhum procedimento na via aérea, que nunca foi entubado, que é um idoso que geralmente tem uma traqueomalácia discreta, fala assim, putz, esse paciente aqui não está passando tubo. Eu acho que o tubo é grande. Infelizmente, eu tenho que te falar, é grande a chance de você estar errado. É grande a chance desse tubo passar assim. É raríssimo que esse paciente tenha ali uma estenose de traqueia. Nunca ficou entubado, o paciente não deve ter feito uma estenose de traqueia. E vendo, com a experiência nossa de time de resposta rápida, atendendo casos, entubando pacientes, muitas vezes, mesmo aqueles pacientes que ficaram entubados, geralmente eles não tinham estenose de traqueia. Era uma dificuldade de passar o tubo.
E por que tinha essa dificuldade? Tamanho do tubo? Negativo. Aqui, ó, em geral o problema não é o tamanho. Olha aqui os tamanhos. Para homem, 8, 8,5. Vai depender da altura principalmente, não do peso, né? Lembrando que a via aérea não cresce conforme a gente engorda. E para mulher, uma mulher menorzinha 7,5, uma mulher maior 8. Um homem muito alto, jogador de basquete, lá pivôzão do basquete, um 9 cabe com certeza. Muito alto, a via aérea também é muito grande, tá? Mas em geral, lembra, o problema é como passar o tubo, não é o tamanho do tubo. E aí tem alguns problemas. A gente tem que fazer a direção do tubo tem que ser a mesma da traqueia. Se o tubo for angulado para cima ou para baixo, a gente vai ter alguns problemas. A gente precisa colocar o tubo aqui no local. Vamos começar com esse problema. Com colocar o tubo aqui dentro. Ele tem que chegar ali, ele tem que apontar para lá. E como que a gente faz para apontar o tubo para lá? Ele tem que ter esse formato. É o melhor formato para deixar o tubo. É um formato de taco de hóquei. Esse aqui é um taco de hóquei. Esse aqui é um taco de hóquei. E aqui é o ângulo do taco de hóquei. É um ângulo de aproximadamente 35 graus. Um pouquinho menos do que o 45. Um pouquinho mais reto do que o 45. A ponta está direcionada para a via aérea, que é anterior. Lembra que a gente falou lá no posicionamento? A via aérea é mais anterior. Então a ponta dele tá lá na direção anterior. E o tubo é reto, tirando aquele formato do nosso campo de visão, que pode atrapalhar. Tá certo? Então isso aqui é uma coisa que ajuda a gente. E aqui, usando o videolaringoscópio. Usando o videolaringoscópio, a gente vai ter duas questões. A primeira questão é, o seu olho é como se o seu olho estivesse lá dentro da boca do paciente. Lá onde está a lampadinha do laringoscópio é onde você está vendo. E a imagem vai precisar ser diferente da imagem que você quer ver na laringoscopia direta. Essa imagem aqui, ó, vocês estão vendo aqui, é uma imagem legal de ver na laringoscopia direta. É uma imagem interessante, vai te ajudar. Essa aqui também é interessante. Essa aqui parece que não muito, né? Tem um sinalzinho do play aqui, mas na videolaringoscopia vai acontecer exatamente o contrário. Essa imagem aqui está melhor para passar o tubo no videolaringoscópio e essas aqui estão piores, porque o seu olho está lá dentro, mas o tubo não está. O tubo vem lá da boca. E essa via aérea aqui, ela está mais posterior aonde o tubo está entrando, ela está mais caída. E aí por isso fica mais fácil de você passar o tubo. Essa aqui você assiste o tubo passando lá para baixo, para o esôfago. Então vamos ver aqui de novo esse vídeo aqui do laringoscópio chegando aqui na região da valécula. Opa. Aqui o tal, o ligamento ioepiglótico, eu apaguei um pouquinho ele. E se pegar bem aqui nele, a epiglote levanta. É uma alavanca de epiglote. Vamos ver mais uma vez. Agora sem eu colocar as marcações em cima aqui. Laringoscópio, ligamento epiglótico. Fez a força ali, ó, tá vendo? Ele não está centralizado, ele tá um pouquinho para a direita. Não está pegando o ligamento epiglótico. Mas é como é videolaringo, ele tem que ficar... Você vai ver quanto. Isso aqui é 100% da via aérea. Isso aqui eu estou vendo a glote inteira. A fenda glótica ali inteira. Eu vejo as cordas vocais de forma inteira. Quanto que eu quero ver disso aqui com o videolaringo? É a regra de 50%. Eu quero ver metade só. 50%. Eu vejo metade da corda vocal já está de bom tamanho. Beleza, pessoal? Aqui tem um marcozinho aqui que eu vou usar mais para frente para falar para vocês, mas tem outro vídeo para mostrar. Porque além de ver só metade da corda vocal, você vai olhar aqui esses 3 videolaringos e tem um deles que está melhor para passar o tubo. Esse aqui a gente já sabe que não está muito bom. Mas aqui eu nem estou falando de ver as cordas vocais inteiras. Então aqui é um problema, a gente vê a corda vocal inteira. Inclusive isso aqui parece que está invertido, hein? Parece que a epiglote está aqui para cima. Bom, mas eu não... Beleza, eu estou vendo a corda vocal inteira, isso não é bom. Mas tem um outro problema, ela está muito centralizada. Aqui é a mesma coisa, ó. A corda vocal está no meio da tela. Esse aqui está melhor. Por quê? Além de eu ver só metade da corda vocal, eu quero que essa metade fique na metade superior do videolaringo. Então, ó, se eu fizer um corte aqui na meio da câmera do videolaringo, essa corda vocal tem que estar aqui, ó, na metade superior da tela do videolaringo, na metade de cima. Se eu fizer essas duas coisas, eu consigo passar o tubo mais fácil. Eu não vou assistir uma intubação esofágica. Beleza, pessoal? Essa dica aqui valiosa também. Outro problema, ponta do tubo.
Esse aqui é o grande problema da laringoscopia direta quando alguém, geralmente menos experiente, fala: esse tubo é pequeno, esse tubo não passa. O que, que acontece? Qual que é o problema? Acontece que o tubo ele encaixa na protusão, na proeminência do anel cricoide, que o anel cricoide faz aqui sobre a traqueia, sobre a via aérea. Então, ó, veja esse vídeo de novo. Logo que passa a corda vocal, tem aqui um anel que parece mais proeminente ali para dentro da via aérea. E nesse anel, que é logo depois da corda vocal, quando o tubo entra, ele enrosca ali. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa desenroscar. Ele está encaixadinho ali no anel da cartilagem cricoide. A gente vai tirar ele. A gente vai fazer como isso? A gente vai fazer uma rotação. O tubo ele não vai ficar aqui na nossa frente. Ele vai rotacionar para o sentido horário. Então o tubo tá, em vez de entrar aqui, a gente rotaciona ele para sentido horário. E isso pega aquele tubo que está encaixado ali no anel cricoide e joga para o lado. E aí ele passa. O tubo continua com o tubo na frente da divisão, rotação ali para a direita. Uma outra então, encaixar, tirar ali do encaixe do que o tubo está fazendo ali na cartilagem cricoide. A outra manobra que a gente fazer, pode fazer as duas juntas, inclusive. É uma manobra para deixar a ponta do tubo molinha. Então, como a ponta do tubo está com fio guia, é adequado entubar com fio guia, faz parte. É assim que ele vai formar esse formato aqui de taco de rock. Mas como que a gente vai deixar a ponta mole? Que é uma estrutura para não deixar o fio guia entrar na via aérea. Se o fio guia não entrar na via aérea, a ponta vai ficar mole, ele vai diminuir a chance dele ficar encaixado ali na cartilagem cricoide. A gente deixa essa alcinha aqui, ó. Essa esse tubo não passava, mas agora passou. É muito interessante isso. E agora a gente tem uma outra dica. E essa aqui é relacionada ao bugie. Você falou assim, eu passei o bugie lá. Eu consegui passar o bugie tá lá, tô vendo. O bugie entrou, tá desse jeito aqui, ó. Bugie lá. E o tubo aqui, ó, pronto para entrar. Na hora que eu vou colocar, o tubo não passa, o tubo não progride. E eu já fui no atendimento de um código de viária difícil. Era até uma equipe mais avançada, passaram o bugie e falaram assim: estamos achando que tá estenosada a via aérea, um paciente que está reintubando. Eu falei: acho que eu vou com um tubo menor, né? É uma equipe experiente, tô achando que é isso. Mas eles falaram assim: vamos tentar aqui uma vez. Na hora que eu fui tentar, tubo encaixadinho. Ele encaixa nas cartilagens que ficam aqui na base da glote, aqui nas cordas vocais. Tem algumas cartilagem aritenoide, tem algumas cartilagens aqui, e a ponta do tubo fica batendo ali, porque o bugie fica bem posterior em relação à via aérea, né? Ele tá lá dentro da via aérea, mas ele fica o mais posterior possível, em geral. E aí na hora que vai passar o tubo por ele, ele bate ali nessas cartilagens e não progride. Parece que não está conseguindo entrar. E a gente vai fazer uma rotação para a ponta dele. A ponta do tubo ela é biselada, né? Ela é angulada. A gente faz uma rotação para a ponta passar. A ponta passou, o resto passa. É só desinverter. Como que a gente faz? A rotação agora é anti-horária. Vai rotacionar tudo. Tubo, bugie, todo mundo pro lado esquerdo aqui, né? Pro anti-horário. Para não ter dúvida aqui no vídeo, né? Que é invertido. Sempre, então lembra do relógio, né? O tubo com guia a gente rotaciona na direção do relógio e o tubo com bugie a gente rotaciona na direção contra o relógio. Já está lá dentro, você só faz a laringoscopia para facilitar a passagem, rotacionou anti-horário, o tubo passa. Beleza, pessoal? Isso aqui é dica de ouro. Já falei, já foi um código de atendimento do time de via aérea. Era simples até a medida, mas que talvez a pessoa não soubesse. Workshop agora para todo mundo que vai ficar sabendo. Não vai ser mais segredo. Falamos das 8 dicas, mas temos um problema.
A via aérea pode ser realmente difícil. Talvez você vai fazer todas essas medidas e ainda assim não vai conseguir entubar. Você vai poder fazer no máximo 3 tentativas, o nosso máximo, desde que a via aérea do nosso paciente esteja saturando bem. A gente vai manter lá as 3 tentativas, sendo que uma delas por um tubador experiente. Esse é o conceito, essa definição da via aérea difícil. A gente fala assim, pô, avisa a equipe, todo mundo tem que estar sabendo, é uma via aérea difícil, a gente vai precisar de uma atenção maior. E a primeira coisa que você vai fazer, sempre, falei assim, ó, é uma via aérea difícil. Eu fiz todas as manobras e ainda assim não consegui visualizar, não consegui passar, ou não consegui passar o tubo, você vai chamar por ajuda. Se prepara para uma nova tentativa. Você vai se preparar, você vai ter um plano B pronto. Qual que é o meu plano B? Decidido antes do nervoso. Ah, pede para a equipe, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Não tô, tô meio perdido. Joga limpo com a sua equipe quer te ajudar. Fala assim, ó, agora eu preciso saber, eu preciso lembrar o que eu preciso fazer. Vamos fazer o plano B. O plano B, tínhamos combinado que ia ser tal coisa. Mas nosso paciente está saturando bem, dá tempo de esperar um plano B? Eu preciso ter um plano de resgate também. Meu plano de resgate está pronto, tem que estar pronto, esse aí tem que ser imediato. Para resgatar a saturação do nosso paciente que está diminuindo, para ventilar um paciente que estava em acidose, imediatamente a gente vai começar. Para a gente não cometer erros, para a gente não ficar perdido. Controla o máximo possível o estresse. Lembra? Calma faz parte do atendimento da via aérea de emergência. E agora, para finalizar, eu queria te dar os parabéns, porque está no caminho. Você vai ser melhor para os seus pacientes, você vai deixar o seu plantão mais tranquilo e você não vai mais ter medo de entubar. Não perca a próxima aula, pessoal. A próxima aula vai estar muito legal, vocês vão gostar. E eu quero te deixar essa mensagem. Você gostou desse conteúdo? Você gostou da forma que eu passei? Você achou que foi didático? Você achou que aprendeu? Manda para um colega seu que ainda não conhece essas dicas, para ele aprender com você, que já conhece, para ele aprender comigo. Vamos compartilhar, vamos fazer essa rede de apoio de melhoria do atendimento do paciente grave, do atendimento em emergência. Vamos passar essa confiança para as pessoas que as pessoas precisam ter na gente. Eu quero agradecer vocês pela atenção que vocês tiveram em mim hoje e a gente se vê no domingo, pessoal. Até lá, um abraço para todos.